Fiz empréstimos e peguei dinheiro com agiotas para pagar a faculdade do meu filho. Mas quando descobri o que ele fazia com o dinheiro, o expulsei de casa. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. A voz do outro lado da linha era fria como uma pedra de gelo e fez um arrepio percorrer minha espinha, apesar do calor abafado da minha pequena cozinha. Odete, o tempo está correndo e os juros também. Você sabe como eu trabalho. Engoli em seco. O nó na minha garganta parecia do tamanho de um limão. Minha mão tremia tanto que o celular quase escorregou pelo meu suor. Eu sei, seu Aguiar, eu sei. É que as coisas apertaram esse mês, mas até sexta-feira, sem falta, eu deposito uma parte, eu juro. Eu não vivo de juramentos, minha querida. Vivo de dinheiro. E o seu está atrasado. Sexta-feira, sem falta. Ele desligou. O silêncio que ficou foi mais barulhento que a ameaça. Respirei fundo, apoiando as duas mãos na pia de alumínio, sentindo o metal frio contra a minha pele quente. Olhei pela janela para o muro sem reboco do vizinho e me perguntei, pela 100ª vez, como eu tinha chegado àquele ponto. A resposta estava na foto pendurada na porta da geladeira, presa por um ímã de pizza. Meu filho, Natanael. O sorriso dele era o sol da minha vida e o futuro dele era a única coisa que importava. Meu nome é Odete e eu criei o Natanael sozinha. Desde o dia em que o pai dele nos deixou com uma mala de roupas e um "eu não aguento mais", minha vida se resumiu a uma única missão: dar ao meu filho tudo o que eu nunca tive. Eu não queria que ele sentisse a falta de nada, muito menos de um futuro brilhante. E ele era um menino de ouro, inteligente, dedicado. Quando ele passou no vestibular para a medicina, numa das faculdades particulares mais caras da cidade, eu chorei por 3 dias seguidos, de alegria, de orgulho e de pânico. Medicina. O sonho de toda mãe, mas o pesadelo de todo bolso pobre. Eu trabalhava como camareira em um hotel durante o dia e fazia faxina em 2 escritórios à noite. Minhas mãos viviam ásperas de tanto produto de limpeza. Minhas costas doíam de um jeito que, às vezes, eu mal conseguia levantar da cama. Mas toda vez que a dor apertava, eu pensava, é pro meu doutor. No começo, eu conseguia me virar. Vendia salgados no fim de semana, pegava mais umas faxinas, cortava tudo que não era essencial. Não comprava uma blusa nova há 5 anos. Meu único sapato estava com um furinho na sola. Mas a faculdade era um monstro insaciável. Era a mensalidade, que subia todo semestre. Eram os livros, que pareciam ser feitos de ouro. Era o material de laboratório, o jaleco, o estetoscópio. Mãe, esse mês tem um congresso super importante em outra cidade. Todos os meus amigos vão. É essencial para o currículo. Como eu poderia dizer não? Como eu poderia ser a mãe que impedia o filho de ter o melhor currículo? Então eu sorria. Dizia para ele não se preocupar e corria para o banco. O primeiro empréstimo foi o mais difícil. A vergonha de sentar na frente do gerente, explicar minha situação, ver a pena nos olhos dele. Mas o dinheiro saiu. E depois veio o segundo empréstimo. E o terceiro. Meu nome, que sempre foi a única coisa limpa que eu tive na vida, foi parar no SPC, no Serasa. As cartas de cobrança começaram a chegar. Foi o próprio Natanael que, um dia, me deu a solução. Ele chegou em casa com um ar preocupado. Me abraçou e disse: "Mãe, eu sei que a senhora está se matando por mim. Um amigo meu conseguiu um empréstimo para a mãe dele pagar a faculdade dele também. Ele disse que o processo é mais rápido, sem tanta burocracia." Ele me mostrou o contato no celular dele. Eu não entendi direito na hora, mas ele me ajudou a preencher uns papéis online, a mandar umas fotos dos meus documentos. Em 2 dias, o dinheiro estava na conta. Um alívio imediato, mas que depois se transformou em um medo constante.
Ele mesmo me ajudava a fazer as contas, a separar o dinheiro. Isso aqui é para mensalidade, mãe. Isso é para os livros novos. Isso é para o meu transporte e alimentação. Eu entregava tudo na mão dele, todo o meu suor, toda a minha esperança, em notas de 50 e 100 reais. Mas nunca parecia ser o bastante. Todo mês era uma nova necessidade, uma nova urgência. Mãe, o professor pediu um equipamento novo. Mãe, a mensalidade teve um reajuste surpresa. Mãe, preciso de dinheiro para o Xerox, são milhares de páginas. E eu, cega pelo amor e pelo sonho, não questionava. Como poderia questionar o futuro Dr. Natanael? Ele era o meu orgulho, o menino que ia tirar a gente daquela vida. Eu me sentia exausta, esgotada até a alma. Às vezes, no meio da noite, eu acordava com o coração disparado, pensando nas dívidas. O agiota, o seu Aguior, era o pior deles. As ligações dele eram curtas, diretas e me deixavam tremendo por horas. Eu sabia que estava em um terreno perigoso, um caminho sem volta. Mas então eu olhava para a foto do meu filho, sorrindo, tão bonito, tão cheio de vida, e pensava que todo sacrifício valeria a pena. Tudo seria recompensado no dia da formatura, quando eu o veria de beca com o diploma na mão, pronto para salvar vidas. Mal sabia eu que a única vida que precisava ser salva naquele momento era a minha. Levantei a cabeça, sequei o suor da testa com as costas da mão e peguei o celular novamente. Abri o aplicativo do banco, olhei o saldo negativo e respirei fundo mais uma vez. Eu ainda tinha o dinheiro que tinha pegado com o seu Aguiar, guardado numa lata de biscoitos em cima do armário. Contei as notas, separei a quantia que Natanael tinha me pedido mais cedo. O resto eu tentaria negociar com o agiota. Era o meu dever, era o preço do sonho do meu filho e eu estava disposta a pagar. O dinheiro, como sempre, foi entregue. Abracei meu filho, senti o cheiro do perfume caro que ele usava e pedi a Deus que o protegesse nos estudos. Ele sorriu, me deu um beijo na testa e disse: "Te amo, mãe. A senhora é tudo para mim." E eu acreditei. Por alguns dias, a paz voltou a reinar no meu coração, abafando o tic-tac da bomba relógio das minhas dívidas. Mas a semente da dúvida, uma vez plantada, é uma erva daninha teimosa. Ela começou a brotar de forma sutil. Primeiro foi o tênis novo, um modelo de marca, branco, impecável, que eu sabia custar o equivalente a uma semana inteira do meu trabalho. "Que tênis bonito, meu filho! Foi presente?" "Foi, mãe. Um amigo meu, o pai dele tem uma loja, me deu de aniversário adiantado." Eu sorri, mas algo não se encaixou. O aniversário dele era dali a 6 meses. Uma semana depois, foi o relógio. Um relógio grande, prateado, que brilhava em seu pulso. Ele o tirou para tomar banho e eu o peguei para ver melhor. Era pesado, de uma marca que eu já tinha visto em vitrines de shopping que eu só passava na frente para limpar. "O relógio também foi presente, Natanael?" "Ah, esse? Foi uma rifa que eu ganhei na faculdade. Sorte, né?" "Sorte." Comecei a reparar em outras coisas. As camisetas dele já não eram as que eu comprava em lojas de departamento. Eram de grifes. Ele começou a tomar uns potes enormes de suplementos que ele dizia serem para dar energia para os estudos noturnos. Pesquisei o preço na internet, usando o computador da Lan House do bairro, e quase caí para trás. Cada pote custava mais do que eu ganhava em uma quinzena. Meu coração de mãe se recusava a acreditar. Eu tentava criar desculpas. Ele tem amigos ricos. Ele deve estar fazendo algum bico que não quer me contar para não me preocupar. É só minha cabeça cansada, vendo coisa onde não tem. Mas a pulga atrás da orelha já tinha virado um bicho-papão que me assombrava dia e noite. O dinheiro que eu dava, suado, sofrido, arrancado de agiotas, parecia se transformar em luxo para ele e não em livros e mensalidades. A decisão veio numa manhã de segunda-feira. Ele, como sempre, me deu um beijo, pegou a mochila e saiu. "Tô indo pra aula, mãe.
Hoje o dia vai ser puxado, só volto à noite. 5 minutos depois, vesti uma roupa qualquer, coloquei um chapéu velho para esconder o rosto e saí atrás dele. Meu coração batia descontrolado. O que eu estava fazendo? Seguindo meu próprio filho como uma detetive? Eu me sentia suja, traidora. Mas a sensação piorou quando, no ponto de ônibus, ele não pegou a linha que ia para o campus da universidade, do outro lado da cidade. Ele pegou um que ia na direção oposta, para um bairro nobre, cheio de prédios espelhados e condomínios de luxo. Fui atrás, em pé no corredor do ônibus seguinte, o estômago revirado. Ele desceu em uma rua arborizada e caminhou com uma tranquilidade que me gelou os ossos. Entrou em uma academia moderna toda de vidro. Fiquei do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore, e o vi lá dentro, rindo, conversando, levantando pesos. Não havia sinal de livros ou de pressa para uma aula. Fiz isso por 3 dias seguidos. Na terça, ele foi à academia e depois a um shopping, onde passou horas olhando vitrines. Na quarta, encontrou uns amigos e foram para um barzinho caro, bebericando e rindo alto. Em nenhum desses dias ele sequer chegou perto do bairro da faculdade. A dor no meu peito era física, uma pontada aguda que me tirava o fôlego. Meu filho estava mentindo para mim. Na quinta-feira, eu não o segui. Criei coragem e fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Peguei o ônibus certo, o que levava ao campus da faculdade de medicina. O lugar era imenso, imponente. Senti um calafrio de orgulho e medo. Era ali que meu filho deveria estar. Fui até o prédio principal. Procurei a Secretaria de Registros Acadêmicos. Uma moça simpática me atendeu. Bom dia, em que posso ajudar? Bom dia, eu gostaria de uma informação. Sou mãe de um aluno, Natanael dos Santos. Eu queria saber sobre o calendário de provas dele. A moça digitou o nome no computador. Franziu a testa. Digitou de novo. Natanael dos Santos? A senhora tem certeza do nome? Tenho. Natanael. Ele cursa o 3º ano de medicina. Ela me olhou com uma expressão de pena que fez meu mundo desabar antes mesmo que ela abrisse a boca. Senhora, me desculpe, mas não há nenhum aluno com esse nome matriculado no nosso curso de medicina. Na verdade, não há nenhum Natanael dos Santos em todo o sistema da universidade. O chão sumiu dos meus pés. O som da voz dela ficou distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Não, deve haver algum engano. Meu filho estuda aqui. Eu pago a mensalidade todo mês. Minha voz saiu fraca, desesperada. Senhora, eu sinto muito, mas não há engano. Ele não é nosso aluno. Saí dali sem rumo, andando mecanicamente. O choque era tão grande que eu não conseguia nem chorar. Era um vazio, um buraco negro que tinha engolido meu orgulho, meu sacrifício, meu amor. Onde ele ia todos os dias? Para onde ia todo o meu dinheiro? No dia seguinte, à sexta-feira, eu o segui novamente, mas dessa vez com um propósito sombrio. Ele fez o caminho de sempre, até o bairro nobre. Mas em vez de ir para a academia, ele caminhou até um prédio residencial de luxo, com varandas de vidro e porteiros uniformizados. Ele usou uma chave eletrônica e entrou. Esperei. 1 hora. 2 horas. O sol batia na minha cabeça, mas eu não sentia. Eu só sentia o frio da traição. Decidi que não sairia dali sem uma resposta. Fui até o interfone e toquei em todos os apartamentos, até que uma voz de uma mulher atendeu. Pois não? O Natanael está? Perguntei a voz trêmula. Quem gostaria? Eu sou uma parente. Preciso falar com ele, é urgente. A porta se abriu. Subi pelo elevador que parecia folheado a ouro. O apartamento era o da cobertura. Uma mulher jovem e bonita, vestida com roupas de ginástica elegantes, abriu a porta. Ela era uns anos mais velha que Natanael. Oi, você deve ser a tia do interior que o Natanael falou que vinha visitar. Pode entrar, ele tá no banho. Eu sou a Camila, namorada dele. Meu sangue gelou. Namorada? Tia do interior. Olhei para a mulher, olhei para o apartamento luxuoso
e as peças do quebra-cabeça mais doloroso da minha vida começaram a se encaixar. Namorada? Consegui sussurrar. Sim, estamos juntos há quase 2 anos. Ele é um fofo, né? Tão esforçado. Eu fico tão feliz de poder ajudar ele a realizar o sonho de ser médico. A faculdade é tão cara. Eu ajudo ele com a mensalidade e uns outros custos sempre que precisa. Ele te contou? Ela sorria, um sorriso genuíno e inocente. E naquele momento, nossos olhares se cruzaram. O meu cheio de dor e choque. O dela começando a se encher de confusão e pavor. Nós duas éramos vítimas do mesmo golpe, do mesmo homem que amávamos. E ele estava a poucos metros de nós, cantando no chuveiro. O som do chuveiro parou. Naquele silêncio ensurdecedor, Camila e eu ficamos nos encarando. O rosto dela, antes sorridente e acolhedor, agora era uma máscara de choque e confusão. O meu devia estar pior, um espelho da devastação que eu sentia por dentro. Tia do interior? Repeti, a voz saindo como um caco de vidro. Foi o que ele me disse, ela sussurrou, os olhos arregalados. Ele disse que a mãe dele morava em uma cidadezinha pequena, que mal tinha contato, que a senhora era uma tia que às vezes vinha para a capital. Eu não moro no interior. Eu moro a 40 minutos de ônibus daqui. Eu criei esse menino sozinha, limpando o chão que os outros pisam para ele ter um futuro. Cada palavra que eu dizia parecia arrancar um pedaço da alma dela. Ela deu um passo para trás, apoiando-se em uma bancada de mármore caríssima. Mas a faculdade, eu ajudo a pagar. Ele me mostra os boletos todo mês. Não existe faculdade, falei, a verdade saindo fria e dura como uma sentença. Eu fui lá hoje. Ele nunca esteve matriculado. Todo o dinheiro que eu dei, os empréstimos no meu nome, o dinheiro que eu peguei com um agiota que está ameaçando a minha vida, foi tudo uma mentira. O rosto de Camila perdeu toda a cor. Ela levou a mão à boca e eu vi o exato momento em que o mundo dela, assim como o meu, se partiu em 1000 pedaços. Nós duas, de mundos tão diferentes, éramos irmãs na mesma dor, enganadas pelo mesmo homem. O amor dela, o meu amor de mãe, tudo tinha sido usado como combustível para a vida de luxo e mentiras dele. Ouvimos a porta do banheiro se abrir. 1 minuto depois, ele apareceu no corredor que ligava ao quarto, secando o cabelo com uma toalha, vestindo apenas uma bermuda de marca. Ele estava sorrindo, relaxado, até que seus olhos pousaram em mim, sentada no sofá de couro branco dela. O sorriso dele congelou. O corpo dele paralisou. Vi uma sucessão de emoções passar por seu rosto em 1 segundo. Primeiro a confusão absoluta, como se estivesse vendo uma assombração. Depois, o pânico arregalou seus olhos. E, por fim, um frio medo. O medo de quem foi pego, de quem sabe que o jogo acabou. Mãe? O que a senhora está fazendo aqui? A voz dele era um fio. Ele olhou de mim para Camila, que agora o encarava com uma expressão de nojo e desprezo que eu nunca tinha visto em ninguém. A sua tia do interior veio fazer uma visita, Natanael. A voz de Camila era cortante. Estávamos justamente colocando o papo em dia, falando sobre a sua faculdade. Sabe, aquela que nós duas pagamos. Natanael ficou branco como cera. Ele começou a gaguejar, a procurar palavras que não existiam. Amor, mãe, não é o que vocês estão pensando. Eu posso explicar tudo. Explicar o quê, Natanael? Eu me levantei e pela primeira vez na vida, minha voz não tremeu diante dele. Estava cheia de uma fúria gelada que eu não sabia que possuía. Que faculdade você vai explicar? Aquela que não existe? Os livros que você nunca comprou? Os congressos para onde nunca foi? Ou você vai explicar esse apartamento, essas roupas,
Essa vida de luxo que você leva enquanto sua mãe se endivida com agiotas para sustentar sua mentira. Ele deu um passo na minha direção, com as mãos levantadas em súplica. Mãe, por favor, me perdoa. Eu ia contar, eu juro que ia. Eu só me enrolei. Se enrolou? Camila riu. Um riso sem humor algum. Se enrolou por 2 anos? Mentindo para mim? Mentindo para ela? Usando o meu dinheiro e o dinheiro suado dela para viver essa farsa? Quem é você, Natanael? A discussão explodiu. Ele tentava se defender, criava desculpas esfarrapadas, dizia que nos amava, que tudo tinha saído do controle. Mas as mentiras dele não tinham mais força. Éramos 2 mulheres, unidas pela mesma traição, e não havia mais espaço para sermos enganadas. A cada palavra dele, eu sentia a imagem do meu filho amado, do meu doutor, se desfazendo, se quebrando, até que não sobrou nada além da figura patética de um mentiroso egoísta na minha frente. Depois que os gritos acabaram, um silêncio pesado tomou conta do apartamento. Eu o encarei, não mais com dor, mas com uma decisão fria que nasceu das cinzas do meu coração partido. Acabou, Natanael. Ele me olhou, os olhos cheios de lágrimas de crocodilo. O quê, mãe? Não fala isso. A sua casa não é mais a minha casa. Pegue suas roupas de grife, seus suplementos caros e suma da minha vida. O filho que eu criei, aquele que sonhava em ser médico para ajudar os outros, morreu hoje. No lugar dele tem um estranho, um golpista. E eu não quero esse estranho debaixo do meu teto. Para você, a porta da minha casa está fechada para sempre. Virei-me para Camila, que assistia a tudo com os braços cruzados e o maxilar cerrado. E a da minha também, ela disse, a voz firme. Pega suas coisas e sai do meu apartamento. Acabou, Natanael. Eu não quero nunca mais olhar na sua cara. O desespero tomou conta dele. A fonte de dinheiro, de conforto, de vida fácil, tinha secado duplamente e ao mesmo tempo. Ele caiu de joelhos, chorando, implorando. Agarrou-se às minhas pernas, depois às de Camila. Pelo amor de Deus, me perdoem, foi um erro, eu amo vocês, eu não tenho para onde ir. Eu me soltei dele com uma força que me surpreendeu. Não senti pena, senti nojo. Saí daquele apartamento sem olhar para trás. Camila ficou para expulsá-lo de vez. Nos dias que se seguiram, meu celular não parou. Eram dezenas de ligações dele, mensagens de áudio com choro, pedidos de perdão. Mãe, eu tô na rua, me deixa só pegar umas roupas. Mãe, eu te amo, não faz isso comigo. Ele apareceu na porta da minha casa, bateu, gritou, implorou para os vizinhos ouvirem. Eu me tranquei no quarto, coloquei o travesseiro por cima da cabeça e chorei. Chorei pela morte do meu filho, do meu sonho, mas não abri a porta. Ele tentou o mesmo com Camila. Soube depois que ele passou dias tentando entrar no prédio dela, mandando flores que eram recusadas, ligando sem parar. Mas ela, assim como eu, se manteve firme. Ele tinha nos quebrado, mas daquela fratura, uma força estranha começou a surgir. A força de quem não aceita mais ser enganada. Nós 2 tínhamos fechado a porta, e pela primeira vez, ele teria que encarar o mundo sem o nosso escudo. Depois da tempestade veio um silêncio estranho e pesado. As ligações desesperadas de Natanael pararam. As mensagens de áudio chorosas cessaram. Por semanas eu não tive absolutamente nenhuma notícia dele. Parte de mim, a mãe que ainda vivia em algum canto escuro do meu peito, se preocupava. Onde ele estaria dormindo? O que estaria comendo? Mas a outra parte, a mulher que renascia da dor e da traição, me dizia que aquele silêncio era necessário. Era o som da minha própria cura começando. As primeiras semanas foram as mais difíceis. A casa parecia vazia demais. O retrato dele na geladeira foi para o fundo de uma gaveta. Toda vez que eu passava em frente ao quarto dele, sentia um calafrio. Mas eu não me permiti fraquejar. A dor da traição era o combustível que me mantinha de pé. Eu tinha um novo foco, uma nova missão, tão urgente quanto antiga: salvar-me a mim mesma. A primeira coisa que fiz foi encarar a lista das minhas dívidas. Era um monstro de várias cabeças. 3 empréstimos bancários e o pior de todos,
a dívida com seu Aguiar, o agiota. Com o dinheiro que não ia mais para a vida de luxo de Natanael, eu finalmente tinha algum respiro. Juntei cada centavo do meu trabalho no hotel e das faxinas. Parei de ter medo. E liguei para o agiota. Seu Aguiar? Sou eu, a Odete. Resolveu aparecer, não é? Espero que tenha meu dinheiro. Tem uma parte, falei a voz firme, diferente da mulher apavorada de antes. E vou pagar o resto. Quero que o senhor me diga o valor total, com seus juros, e vamos fazer um acordo. Vou pagar uma quantia todo mês, sem falta, até quitar. Houve um silêncio do outro lado. Acho que ele se surpreendeu com a minha atitude. Ele concordou, e eu cumpri. Todo mês, a primeira conta que eu pagava era a dele. Era um dinheiro sujo, nascido da ameaça, mas pagá-lo era a minha alforria. A notícia sobre Natanael veio por meio de uma vizinha fofoqueira, umas 2 semanas depois do meu último confronto com ele. Odete, você soube do seu filho? O vi outro dia. Estava morando com aquele amigo dele, o Bruno, sabe? Mas a mãe do Bruno não gostou da folga. Parece que o menino não ajudava em nada em casa. Só queria saber de ficar no celular e comer a comida dos outros. A mulher acabou botando ele para fora de lá também. Senti uma pontada de... Não era alegria. Era uma espécie de justiça sombria. Ele que me expulsou da vida dele com suas mentiras, agora estava sendo expulso da vida dos outros por sua própria inutilidade. Mais um tempo se passou. Eu estava focada. Trabalhava como nunca, mas com um propósito diferente. O dinheiro não era para um sonho falso, era para minha liberdade real. Eu negociei com os bancos, organizei as parcelas e vi mês a mês a montanha de dívidas diminuir. Um dia, ao sair do trabalho, passei em frente a uma rede de supermercados e o vi. Natanael! Meu coração deu um salto. Ele estava de uniforme, um avental azul desbotado, empurrando uma fileira de carrinhos de compra sob o sol quente. Estava mais magro, com uma expressão cansada e irritada no rosto. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Vi um flash de vergonha e raiva nos olhos dele antes que ele desviasse o rosto e empurrasse os carrinhos com mais força para dentro da loja. Não parei, não falei com ele. Segui meu caminho, mas aquela imagem ficou na minha cabeça. O doutor Natanael, que usava relógios caros e perfumes importados, agora recolhia carrinhos num estacionamento. Ele não tinha formação, não tinha experiência, não tinha mais ninguém para bancar suas mentiras. Ele foi obrigado a aceitar o primeiro emprego que apareceu, um trabalho honesto e simples, como os que eu tive a vida inteira. A vida estava cobrando dele, não com juros de agiota, mas com a moeda dura da realidade. Ele estava passando por seu próprio sufoco e, pela primeira vez, eu não estava lá para ser seu porto seguro. Aquele encontro marcou uma virada final para mim. A preocupação de mãe se dissolveu por completo, dando lugar a uma paz serena. A vida dele era dele, a minha, finalmente, era minha. 6 meses depois daquele dia, fiz o último pagamento ao seu Aguiar. Fui pessoalmente entregar o dinheiro. Ele me olhou, contou as notas e disse: "Está tudo certo, Odete. Você é uma mulher de palavra." Saí de lá sentindo como se um peso de 100 quilos tivesse sido tirado das minhas costas. Continuei pagando os bancos e 1 ano e meio daquele dia fatídico, no apartamento de Camila, eu paguei a última parcela do último empréstimo. Eu estava livre, completamente livre. Chorei naquele dia, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de vitória. Hoje minha vida é outra. Com meu nome limpo e sem dívidas, pude largar um dos trabalhos de faxina. Tenho mais tempo para mim. Nos fins de semana, em vez de vender salgados, eu vou ao parque, leio um livro, tomo um sorvete. Comprei um par de sapatos novos, sem furos na sola. Pintei meu cabelo, cuidei das minhas unhas. Coisas pequenas, mas que para mim são o maior luxo do mundo. Aprendi que o maior sonho que uma mãe pode ter não é ver o filho virar doutor, mas sim encontrar a própria paz. Não sei muito sobre Natanael. Ouvi dizer que ele continua em emprego simples, pulando de um para o outro, lutando para pagar o aluguel de um quartinho no subúrbio. Ele está aprendendo, da forma mais dura, o valor do dinheiro e o peso das escolhas. Talvez um dia ele se torne um homem de verdade, mas a jornada dele não é mais a minha. Eu paguei um preço altíssimo por um sonho que não era meu, mas no fim das contas, ao perder o filho que eu idealizei, eu ganhei a mim mesma de volta.
E essa, sem dúvida, foi a maior formatura da minha vida.